Derrotados na Grande Guerra de 1914 a 1918, os alemães foram submetidos pelos vencedores à perda de territórios, aos pagamentos de reparações de guerra e à redução de forças armadas, o que provocou ressentimentos em boa parte de sua população, e combinadas com as crises econômicas das décadas de 20 e 30, abriram espaço ao Partido Nazista de extrema-direita. Desde a ascensão ao poder de seu líder máximo Adolf Hitler, em 1933, os nazistas desenvolveram uma política de perseguição sistemática aos judeus e conquista aos alemães, acusados de trair a Alemanha na Grande Guerra. Segundo os nazistas, a Alemanha deveria, pela superioridade racial de seu povo, tornar-se a principal nação da Europa e do mundo. O governo nazista e seus métodos conquistaram admiração em vários lugares do planeta, inclusive no Brasil, especialmente entre aqueles que vinham como exemplo de sucesso no combate ao bolchevismo e no controle do conflito social. Combinavam-se com a mobilização de uma imensa e eficiente máquina de guerra, pronta para ação rápida e decisiva. Para coroar tal preparação, os alemães desenvolveram um novo tipo de guerra, era a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, na qual o movimento vertiginoso de blindados se combinava com os ataques aéreos, desfrutando as defesas inimigas. Em 1º de setembro de 1939, houve-se os primeiros na fronteira da Polônia. Não foi difícil derrotá-lo. Em poucos dias, os alemães venceram as resistências dos poloneses e os obrigaram à capitulação. Nessa fase, a guerra entre potências estava restrita a um bloqueio marítimo britânico contra o fluxo de produtos importantes para o esforço bélico do inimigo. O fornecimento de produtos estratégicos foi a primeira modalidade de entrada dos países periféricos como o Brasil no conflito. Os sucessos iniciais alemães no continente e nas águas do Atlântico Norte preocupavam as autoridades norte-americanas. Embora preservando uma neutralidade formal, os Estados Unidos apoiavam abertamente a Inglaterra na guerra contra a Alemanha e consideravam um ataque do eixo ao continente americano uma possibilidade real. Esses perigos se tornaram mais iminentes quando, em outubro de 1940, a Itália invadiu o norte da África, a Grécia e os Balcãs, abrindo nova frente de combate no mar Mediterrâneo. O domínio dessa região dava aos alemães uma vantagem muito grande que se intensificou com a decisão do general Petain, presidente da França, em autorizar a utilização de instalações aéreas e pontuárias de Dakar, o ponto mais ocidental da África. As ilhas entre os dois continentes americanos e africano, como Fernando de Noronha, poderiam ser usadas como aeródromos e bases para submarinos e vasos de guerra. Assim, a guerra chegara às Américas. Os cenários imaginados pelos estrategistas norte-americanos eram preocupantes. Um deles previa uma invasão alemã pelo norte e nordeste brasileiro, através dos navios de transporte de tropas. As defesas costeiras brasileiras eram notoriamente frágeis demais para contrapor qualquer resistência e poderiam ser utilizadas pelos invasores para chegar ao Canal do Panamá, ameaçando a circulação de bens e materiais estratégicos latino-americanos para os Estados Unidos e destes para seus aliados em todo o mundo. Após centenas de aviões japoneses baseados em porta-aviões atravessarem todo o Oceano Pacífico para atacar Pearl Harbor, os Estados Unidos declararam guerra contra o eixo e exigiu uma tomada de posição dos demais países do continente americano, nos quais romperam relações diplomáticas com a Alemanha, a Itália e o Japão. O rompimento desnudou o que restava de neutralidade brasileira. Pela sua localização privilegiada e pelos abundantes recursos agrícolas, extrativos e minerais, bem como pela sua importância política regional, o Brasil concentrava os principais esforços de negociação. Um choque de interesses se evidenciou rapidamente. Os norte-americanos queriam enviar militares seus para a construção, reforma, administração e proteção das bases. E o governo brasileiro, por seu lado, não queria receber soldados, mas sim armas e recursos norte-americanos para organizar sua própria defesa. Dessa forma, o governo brasileiro, que esteve sempre neutro, ia se tornando um aliado dos Estados Unidos, incluindo na pauta não só discussões diplomáticas militares,
mas também recursos para seu desenvolvimento econômico. Havia uma divisão dentro do governo brasileiro entre os partidos da aproximação comercial e estratégica com os alemães e os da aproximação com os norte-americanos. Desconfiados do filofascismo de algumas lideranças militares brasileiros, os norte-americanos se fizeram de difícil para alguns pedidos do governo brasileiro, protelavam o envio de armas e elaboravam projetos de ocupação militar no norte e nordeste. Rápido como uma lebre, o governo brasileiro inicia suas negociações com os alemães, que acenavam com o apoio total ao projeto siderúrgico e ao rearmamento do país, tão logo o conflito acabasse na Europa. O principal fato de deixar os norte-americanos com uma pulga atrás da orelha foi um discurso de Getúlio Vargas, em que ele dizia para os oficiais das Forças Armadas brasileiras que o futuro pertencia aos estados fortes, livre do liberalismo estéril, gerando polêmica. Nesse, puxa a escolha os Estados Unidos para não perder um aliado relativamente importante. Decidiram financiar a construção de uma usina siderúrgica no país e enviou armas de defesa. Durante décadas, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, tornou-se o símbolo não apenas do início de uma nova fase da industrialização brasileira, mas do próprio apoio brasileiro aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Embora o acordo para a siderúrgica tenha realmente indicado para que lado o Brasil estava pendendo, o país dizia está em cima do muro, gerando uma neutralidade ambígua que exasperava as autoridades norte-americanas. Em 1942, foi criada uma coordenação de mobilização econômica, a qual compreendia o esforço de aumentar a produção nacional, especialmente de matérias-primas agrícolas e minerais, como manganês, bauxita, cristal de quartzo, níquel, berilo, borracha, babaçu, cera de caranaúba e óleo de mamona. O produto pragmático desse esforço nacional foi a borracha. Para intensificar e organizar o envio do látex para as indústrias de borracha do país, o governo norte-americano criou a Rubber Reserve Company. O recrutamento de trabalhadores atraiu milhares de pessoas, principalmente da região norte e nordeste. Contudo, nem tudo eram flores. As relações de trabalho eram as piores possíveis, acabando os trabalhadores como dependentes dos comerciantes de borracha, havendo inclusive caos mal disfarçados de escravidão por dívidas. As doenças tropicais mataram cerca de 50% daqueles trabalhadores. Quando a guerra acabou, a demanda de borracha caiu drasticamente, o que gerou desemprego, deixando à mercê todos os que dependiam daquela mercado de trabalho local. Nessa época, vários direitos trabalhistas conquistados anteriormente, como a limitação da jornada de trabalho e o pagamento de adicional por horas extras, foram suspensos em nome da batalha da produção. Greves e faltas ao trabalho eram vistas como deserções. Como consequência direta, ampliou-se a margem de acumulação de capital dos industriais brasileiros, que tiveram seus ramos fabris considerados estratégicos. Contudo, essa acumulação foi artificial, condicionados pela conjuntura da guerra. O aumento do custo de vida foi a contrapartida para as classes trabalhadoras, pois grande parte dos produtos que eram destinados ao mercado externo foram importação, gerando preços inflacionados. No fim de tudo, a economia brasileira não somente diminuiu, como ampliou sua dependência estrutural do capitalismo mundial sob a hegemonia norte-americana. No esforço de conquista de alianças para a guerra, os Estados Unidos intensificaram sua política de boa vizinhança. Era algo que deveria, além de seus aspectos diplomáticos e econômicos, deveria abranger também o campo cultural. Mas como? Diminuindo o esforço das relações comerciais com os outros países europeus e suprimir as influências do eixo no continente, mas também incluía a disseminação do American Way of Life, através da divulgação dos valores culturais e ideológicos do capitalismo liberal norte-americano.
Em agosto de 1940, foi criado o Bureau Interamericano, que tinha como funções promover medidas para estimular a recuperação das economias da América Latina e produzir programas de educação, cultura e propagandas que disseminassem os valores norte-americanos de maneira a garantir não apenas a proeminência política, econômica e militar dos Estados Unidos, mas também a cultural. Esse projeto foi apoiado e financiado por empresas privadas norte-americanas. Contudo, por mais que se apresentasse como uma via de mão dupla, na verdade a política de boa vizinhança constituiu na disseminação unilateral de valores e produtos de consumo norte-americano, enquanto a presença da cultura América Latina nos Estados Unidos praticamente desapareceu. De todos os lugares do Brasil, o que mais sentiu o impacto da presença física e cultural norte-americana foi a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Situada no extremo oriental da América do Sul, Natal constituiu-se um ponto de concentração das rotas aéreas marítimas dos aliados, ligando as Américas à Europa, à África e às costas do Oceano Índico, sendo considerada um dos 4 pontos de maior importância estratégica no mundo durante a guerra. Com o domínio alemão no norte da África, os responsáveis pela política estratégica dos Estados Unidos aumentavam as pressões para garantir a segurança do Norte e Nordeste, por um lado, e ampliar o tráfego aéreo pela região, sob controle dos aliados por outro. A estratégia norte-americana consistiu em 2 ações: pressionar para a extinção progressiva dos países do eixo no espaço brasileiro, transferindo as linhas e rotas para Panaí, Brasil, e conseguir autorização do governo brasileiro para a construção, reforma e utilização de aeroportos e campos de pouso do Norte e Nordeste. Desde meados de 1941, as bases brasileiras já servem de ponto de trânsito de materiais estratégicos e pessoal militar para aliados. Dessa maneira, entre 1942 e 1945, a base aérea de Parnamirim tornou-se núcleo de transporte aéreo e da vigilância dos aliados no Atlântico Sul. Além das Forças Armadas norte-americanas, a recém-criada Força Aérea Brasileira FAB e a Marinha de Guerra também utilizavam as bases do Norte e Nordeste. Devido à ativa participação da diplomacia brasileira, os países latino-americanos romperam relações com os países do eixo e os cidadãos poderiam sofrer dificuldades e perseguições nesses territórios estrangeiros. A diferença entre essa situação e a declaração de guerra estava em uma agressão direta, que não demorou para acontecer. Em 1942, 12 embarcações mercantes brasileiras foram afundadas por submarinos no eixo, causando 133 mortes. Esse ataque levou o Brasil à guerra de fato. Foi decidido o envio de tropas expedicionárias, mas havia carência de carros de combate, equipamento de comunicação, logística, engenharia e peças de artilharia. Portanto, era necessário um novo exército para o combate no Mediterrâneo. O recrutamento da guerra preferiu a seleção intensiva em todo o país. Esperavam selecionar uma elite de pelo menos 60 mil aptos. Porém, os resultados dos exames físicos e psicológicos foram ruins devido à péssima condição sanitária da população brasileira. A solução encontrada foi a qualificação daqueles considerados de classe normal. Um grande número de convocados foi considerado apto sem ser, por causa da concepção de que os convocados poderiam simular incapacidade física e mental. A consequência foi enviar para a Itália centenas de homens incapacitados para a guerra. O treinamento das tropas expedicionárias ocorreu no Rio de Janeiro. Os oficiais estavam desatualizados com o tipo de guerra que se praticava e dependiam da chegada das armas norte-americanas. As futuras unidades expedicionárias ficaram em quartéis da capital em condições precárias.
A população estava alheia ao destino dos futuros expedicionários, pois não houve mobilização nacional. O primeiro escalão partiu do porto do Rio de Janeiro em 2 de julho de 1944. Durante a viagem, os brasileiros tiveram o primeiro contato com a organização de guerra norte-americana e compararam negativamente com o que vivenciaram no Brasil. Desta forma, conheceram uma nova sociabilidade militar. A missão das tropas brasileiras era essencialmente tática. O setor em que a FEB ligaria não seria decisivo para a sorte da campanha aliada na Itália, embora isso não queira dizer que pudesse ser desprezado e deixado aos alemães. Nos Estados Unidos, as tropas do Brasil receberam treinamento para o combate aéreo contra caças alemães, mas eles já haviam sido deslocados para outra frente da guerra. Enquanto os brasileiros adaptavam-se à guerra nas montanhas e vales italianos, os alemães, bem localizados nas alturas, tinham posição privilegiada para almejar quem se aproximasse de suas posições. Os alemães não tinham a fartura material dos brasileiros, porém possuíam suprimentos de combate suficiente para manter muitas tropas longe de suas posições. A partir de novembro de 1944, a Divisão Expedicionária Brasileira encaminhou-se para a ofensiva sobre Monte Castelo, como situado em uma região na qual os alemães possuíam posições sólidas. Entre novembro e dezembro do mesmo ano, os brasileiros realizaram 4 tentativas frontais de conquistar a elevação, mas não obtiveram sucesso. Os expedicionários brasileiros tiveram que enfrentar um outro tipo de embate, o combate urbano na localidade de Montese. 2 semanas após a conquista deste local, a divisão brasileira conseguiu a rendição da 1ª 48ª Divisão de Infantaria Alemã, fazendo aproximadamente 15.000 prisioneiros. Em maio de 1945, as tropas alemãs se rendiam incondicionalmente em toda a Itália, e assim a guerra acabava para os brasileiros. As conquistas que a guerra trouxe para aqueles que participaram dela estão relacionadas com o fato de que a maioria dos expedicionários foram recrutados nas classes mais empobrecidas e de menos escolaridade. Por lei, eles teriam direito ao retomar seus empregos e estudos no retorno ao país, mas não houve preparação nem do governo nem da sociedade em geral para receber esses jovens, começando assim a dificuldade de reintegração social.